Graça e paz, irmãos. Hoje nós estamos à meia luz. Para nos chamar a atenção a celebração deste final de semana. E eu quero, antes de entrar no assunto, pedir que se abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. Só tem que abaixar o retorno, que está muitíssimo alto. Mateus 24, 36. Diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o entregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado pela singeleza desse culto, por podermos cantar a palavra. Obrigado porque cantamos a palavra. E a palavra cantada já nos inspirou. Agora vem e fale conosco com a palavra que é lida. E transforma-nos um pouco mais. Continue essa obra de restauração, transformação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse fim de semana, como todos sabemos, não só na Inglaterra, mas em alguns lugares do mundo, celebra-se o Remembrance Sunday, algo que, para nós que viemos lá do Brasil, só se tornou algo vivo a partir do momento que chegamos aqui. Raros são os lugares que param, por exemplo, no Brasil, para pensar nos danos das guerras, a não ser nas entidades militares, é claro, mas não como algo que acontece na sociedade em geral, né? Como vai acontecer aqui durante essa semana, os 2 minutos de silêncio, lembrando da morte, lembrando de que pessoas lutaram para que nós tivéssemos um mundo, uma sociedade livre. Esse ano também estamos celebrando 100 anos de Primeira Guerra Mundial. Não só 100 anos de Primeira Guerra Mundial, mas 75 anos
também do advento da Segunda Guerra Mundial. E eu gostaria dessa noite trazer alguns dados para vocês, que são estatísticas de agora, descobertas de agora das universidades de Londres, sobre algumas diferenças entre o mundo da época, principalmente hoje da Primeira Guerra Mundial, então a partir de 1914, em comparação com o mundo de hoje. Em 1914, cerca de entre 25% a 29% da população britânica, 25% a 29%, frequentavam a igreja todos os domingos. Quem for bom de matemática, depois faz esse cálculo. 25% a 29% da população britânica não deixava de estar nos cultos no domingo. Agora, pasmem, porque esse dado para mim, assim, é chocante. 90% das crianças da Inglaterra frequentavam escola dominical em 1914. 90% das crianças. Então, mesmo os pais que não eram muito assíduos à igreja, a sua grande maioria, 90%, tinham o compromisso de levar a sua criança na escola dominical. Existem relatos de professores de escola dominical, desde esse período, de homens riquíssimos, homens milionários da época, em que faziam seus business, prosperaram, mas que se recusavam, independente do tamanho do contrato do sábado, e não trabalhavam. E alguns eram, às vezes, questionados: você é judeu, por isso que você não quer fazer negócio no sábado? Ele: não sou judeu, sou cristão. Mas é que no domingo eu não trabalho mesmo, porque eu tenho o compromisso de ensinar na escola dominical. E no sábado eu não posso trabalhar, porque eu tenho que passar o dia inteiro me preparando para dar aula. Esse é mais ou menos o mundo da Primeira Guerra Mundial. Se você entrasse, então, nas Forças Armadas, independente de qual fosse a sua escolha, Exército, Marinha ou Aeronáutica, você receberia o seu uniforme, você receberia o seu capacete, você receberia a sua bota e você obrigatoriamente receberia uma Bíblia, mesmo antes da guerra. Para você ter uma ideia, a Sociedade Bíblica Britânica distribuiu nesse período, no período da Primeira Guerra, cerca de 9 milhões de Bíblias em 80 línguas diferentes. Porque as pessoas, quando se depararam com o advento de uma guerra de proporção mundial, as pessoas que já tinham um contato, seja através do filho na escola dominical, seja os 25% ou 29% que frequentavam as igrejas, eles tinham um amor pela Bíblia que os soldados carregavam as suas Bíblias no bolso, mesmo na hora do conflito. Tem relatos de pessoas, de soldados, que foram salvos pela sua Bíblia, porque Bíblia, eu coloquei até uma fotinha essa semana, se você é detalhista, você percebeu que uma foto que eu postei essa semana tinha uma bala assim nela. Aquela foto é verdadeira, não é montagem. Porque existem soldados que guardaram a sua Bíblia com a bala encravada na Bíblia, porque a Bíblia estava no bolso, perto do coração, e a bala de alguma forma ficou ali e não penetrou. É claro que era outro momento da indústria bélica, né? Se fosse hoje, furaria tranquilamente, mas naquela época não. E guardaram a Bíblia.
Existe hoje ainda gerações de netos que herdaram essas Bíblias dos soldados que foram tanto para a primeira quanto a segunda e guardam aquilo com a seguinte memória: o meu bisavô, o meu avô, ele combateu na guerra e ele dizia para a gente que o fundamento maior da vida do ser humano é a Bíblia e o temor a Deus, é a Bíblia e o compromisso com a escola dominical, é a Bíblia e o temor do Senhor. Então você imagina que diante desse contexto, qual não foi o choque de ver o mundo entrando em guerra? Qual não foi o choque de ver que a guerra começou a mexer com a rotina das pessoas? Quando você vê as fotos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, e você vê aquele bando de gente escondido nos metrôs em Londres, porque o metrô servia como um abrigo, você começa então a imaginar que o local que hoje você toma seu metrô tranquilamente foi local de se esconder durante guerras do passado. Na Primeira Guerra, nós tivemos aqui na Inglaterra 6 milhões de homens que lutaram. Como consequência disso, nós temos 65 mil que no pós-guerra ficaram traumatizados. O que significa isso? Precisaram de tratamento para voltar para a vida civil. E eu não preciso dizer para vocês que muitos deles nunca mais conseguem retornar para a sua sanidade mental. Eu conversei um dia com um capelão do exército britânico, e ele disse para mim assim: quando eu vou na tour é quando você vai passar um tempo em um lugar de conflito, e quando eu volto, ele falou, eu tenho que fazer uma readaptação. E nessa readaptação, se o meu filho entra em casa, e por ser criança, vem correndo e bate a porta, eu me jogo no chão. Se você perguntar por que eu me jogo no chão, é porque qualquer barulho a mais que o normal me lembra os dramas que eu passei. E eu então me jogo no chão como defesa. Esse capelão me disse, eu passo noites e noites acordado, suando, e minha mulher me acorda e diz, o que está acontecendo? E eu estou suando assim, pode estar um frio danado, eu estou suando como se eu estivesse com uma febre interna. Mas não é febre de estado febril. Eu fico num apavoro noturno, um pavor da noite, e o meu corpo reage transpirando excessivamente, porque esse é o que o meu corpo, a minha cabeça já sabe que eu estou em casa na Inglaterra. Ele disse essas palavras: a minha cabeça sabe que eu estou aqui numa casa confortável, não tem perigo, mas o meu corpo não sabe disso. E ele fica gritando dentro de mim, como se ele estivesse na zona de combate. 65 mil pessoas sofreram isso no pós-Primeira Guerra. 170 mil soldados se tornaram prisioneiros de guerra, que é também um drama. De repente alguém te captura porque você é de uma outra bandeira, e acaba a guerra e você continua prisioneiro. 1,7 milhões de soldados foram feridos, todos os tipos, de perna perdida, braço perdido, todo tipo de ferimento. E 772 mil morreram. 772 mil morreram. E aí é mais ou menos assim, né? Esses são dados. Se você andou atento no metrô essa semana, você viu vários idosos com as suas fardinhas, com os seus paletós. Eu vi vários deles indo para algumas parades, para algumas celebrações, os clubes dos veteranos. E para muitos de nós, toca, porque eu não estava aqui na guerra, nem você. Porque não é parte. Só que 2014 está se tornando um ano diferente. 2014 está se tornando um ano em que já tem escritores que não tem nada a ver com Deus, de filiação, eu quero dizer, escrevendo que o grupo mais perseguido da história atualmente são os cristãos. E se você se lembra, na Segunda Guerra Mundial, o mundo alertava o que estava acontecendo com os judeus, por exemplo, e ninguém acreditava.
Os que acreditavam que havia alguma coisa acontecendo diziam, não, deve ser uma ação local, deve ser um nicho. Não pode ser que estão queimando pessoas no forno, não pode ser que tem câmara de gás, não pode ser que estão fazendo essas barbaridades, atirar em bebê. Ninguém atira em um bebê, ninguém mata uma criança. E essa história foi demorando, e a consequência, que na Segunda Guerra nós temos 6 milhões de judeus mortos, entre eles 1,5 milhões de crianças. E eu reparo, irmãos, que 2014 está tendo esse advento de extermínio cristão. Essa semana eu confesso para vocês que eu fiquei triste, muito triste, e quando eu recebi uma notícia de que essa semana, o Estado Islâmico estava vendendo meninas e mulheres capturadas durante a invasão à cidade. Pegaram as mulheres, as meninas, por 20 e tantos pounds, você compraria uma menina com menos de 9 anos, porque valia mais. E eles chegaram a fazer vídeos celebrando. Agora Alá está nos dando, e usa até esse termo, os despojos da guerra. Cada um vai ter sua menina. E se eu encontrar uma de olho verde, eu pago mais caro. Cristãos, você sabe disso. Você abre o seu jornal, você está vendo lá eles serem crucificados, sendo decapitados. A desgraça continua. Quem está dentro está gritando, igualzinho no holocausto judaico. Tem coisas acontecendo, mas ninguém faz nada. Não há ação verdadeiramente. É melhor fingir que não vê, é melhor ficar quieto, é melhor continuar casando, dando-se em casamento, comendo e bebendo. É melhor fazer assim. E foi isso que Jesus falou quando ele começa a anunciar o seu retorno. Ele traz esse exemplo dizendo, olha, o fim vai chegar. Então, primeiro ponto, irmãos e irmãs, nós estamos celebrando 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial. Estamos celebrando a vitória do bem contra a maldade maligna dos ditadores. Mas não se equivoque. Não se equivoque. E eu acho que nós estamos, infelizmente, com muitas possibilidades da nossa geração em se encontrar com uma guerra. Eu falei com uma senhora essa semana, e ela é muito estudiosa, ela disse assim para mim, pastor, você sabia que todos os procedimentos, tanto da primeira quanto da segunda, quando comparado com os momentos que nós estamos vivendo, tem uma similaridade absurda? Querendo dizer, os passos, as pré, estão todas aí, de novo acontecendo. Então, não vem dias melhores, não virão dias melhores. O J Quest cantou essa música que eu gosto muito, né? Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias de amor. Mas aqui na terra não. Aqui na terra é equívoco você manter essa ideia. Então Jesus, quando começa a falar do final, ele fala assim, olha, ninguém sabe esse dia. Esse dia ninguém sabe, nem anjo, nem eu mesmo sei. Mas existe um cenário, e esse cenário sim vocês conhecem. E o cenário é como foi lá nos dias de Noé, que as pessoas viviam normalmente. Ninguém queria perceber o que estava acontecendo. Vai ser daquela forma, dessa forma, nesse cenário de não pode ser, que o dia do fim virá. Vai ser quando todo mundo estiver curtindo a sua vida, achando que não, é do meu jeito, está tudo na paz, e aí Jesus começa a trazer o teor do arrebatamento. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, uma será levada, a outra deixada. E Jesus vem com pequenas advertências. E a primeira no verso 42, anote na sua Bíblia,
Se você tem esse hábito, vale a pena. Ele diz: vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem o dia. O que é vigiar? Vigiar é se manter em sentinela, acordado quando alguém dorme? Óbvio que sim. Quando alguém dorme, quem que dorme? Uma grande maioria que está ao seu redor dorme. Eu vigio me mantendo acordado, independente do que estão fazendo os que estão ao meu redor. E por que eu estou trazendo esse componente quando alguém dorme? Porque contagia. Quando Jesus chamou os seus melhores amigos para orar com ele, Jesus falou: é só orar, eu só queria oração. O que aconteceu? Dormiram, mas não tinha um entre os três para falar: eu não dormi, Senhor, porque é meio contagioso. É igual andar com gente preguiçosa, parece que você fica preguiçoso também. Né? Contamina, o negócio contamina. E aí Jesus então dá essa advertência: vigiem, mantenham-se acordados, não sejam influenciados pelo que fazem, olhe e cuide da sua vida, porque se você soubesse o dia que o ladrão viesse, você estaria esperando-o. No verso 44 ele diz assim: olha, vocês precisam estar preparados. Jesus não está contente em dizer só vigie. Vigie é quem olha, quem se mantém de guarda. Agora não adianta só olhar. E aqui para mim é o problema. Sabe qual é o problema? É quando você chega naquele ponto assim: eu sei, eu conheço, mas eu não estou preparado porque não vivo. Conhecer é informação. Você pode ter informação e pode não viver na informação que tem. Acho que por isso que Jesus coloca vigie como um ato proativo, mas esteja preparado enquanto vigia. Aí vem para mim a chave desse texto, que é 46. Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Feliz o servo que Jesus, ao voltar, te encontrar e me encontrar trabalhando, servindo, vigiando e preparado. Feliz o servo que, se a nossa geração ouvir se prepare, terceira guerra mundial aconteceu, eu não vou então falar: Senhor, agora eu vou ficar bonzinho porque a guerra chegou e eu tenho que mudar de vida. Feliz o servo que tem essa postura e ele vive assim, ele vive olhando os sinais, interpretando a vida e fazendo o que o Senhor mandou. E fazer o que o Senhor mandou não é fácil. Fazer o que o Senhor mandou é o desafio nosso de todos os dias. E se eu não prestar atenção no que o Senhor mandou, sabe o que acontece, irmãos? Nós nos tornamos um clube de quem escora um no outro, mas que não está disposto a fazer o que o Senhor mandou. E o Senhor mandou eu e mandou a você a proclamar. O Senhor colocou isso na minha vida e na sua. Faça discípulos. O Senhor falou tanto para mim quanto para você: temam. O Senhor disse para mim como disse para você: obedeçam. O Senhor não disse para mim: olha, você é pastor, então você vai ganhar vidas, mas as ovelhas não, as ovelhas ficam lá ouvindo, o compromisso é seu. Não. O Senhor falou: o compromisso é de todos. O compromisso é de todos. Feliz então o servo que quando o Senhor vier e aí, o que você fez? E você não precisar falar, o Senhor encontrar a gente fazendo. Sabe aquela coisa, mostrar serviço para o chefe? É legal, né? Você já sentiu uma situação dessa? O chefe passa, você estava fazendo alguma outra coisa, você tem que dar aquela rebolada para fingir que estava fazendo alguma coisa? Acho que todos nós, em algum momento da vida, fez isso. Eu acho que hoje é quando o chefe passa na frente do teu monitor e você estava numa página que não era referente ao trabalho. Né? Você só fecha lá rapidinho, está tudo bem, está tudo ok. Na universidade eu via muito isso acontecer. Se o professor desse uma volta na classe, fechava assim 30 computadores na hora, porque estava todo mundo em algum lugar menos na lecture. Um negócio assim impressionante. Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim, servindo assim.
Aí Mateus termina com uma frase muito triste. Verso 50. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os que não estiverem servindo, os que não estiverem vivendo, os que simplesmente disseram, esse negócio de chuva, como não é mentira, esse negócio de Deus não é bem assim. E eu confesso para vocês que eu estou assustado com a quantidade de gente que grita independência e morte. Não é independência ou morte, é independência e morte. Fala, não, Deus nada, que Deus que nada, isso é bobeira. Isso é bobeira. Mateus usa esse termo, choro e ranger de dentes, não só uma, nem só duas. E eu já disse isso para vocês várias vezes, quando a Bíblia repete uma coisa 2 vezes, presta atenção, 3 vezes alerta geral. Mateus repete 6. É o único lugar na Bíblia que você vai ver essa terminologia. Mateus repete 6 vezes, choro e ranger de dentes. A impressão que o grupo de leitores de Mateus eram pessoas que precisavam ser chacoalhadas. E pensa, nós não estamos falando aqui de um caminho ou bom ou neutro. Mateus está dizendo, é um caminho ou bom com o Senhor, ou choro e ranger de dentes. Eu gostaria disso? Não. Nos dias de hoje a gente não pode nem usar esse tipo de língua, né? A pessoa fica ofendida. Mateus repete 6 vezes dizendo, feliz é aquele que o Senhor encontrar trabalhando, que o Senhor encontrar servindo. Se a minha geração e a tua, então, se deparar com a guerra, se a minha geração e a tua amanhã tiver que encarar uma perseguição mundial, se a minha geração e a sua ver aquilo que a gente jamais sonhou em ver, porque era tema de filme, eu queria te encorajar hoje, enquanto é dia, e nós podemos só pensar, faça, viva o que o Senhor mandou você viver. Em tempos de paz ou em tempos de guerra, em tempos de sorriso, em tempos de choro. Como eu volto a dizer o que eu disse no início, não é fácil, não é tranquilo, mas é o caminho que o Senhor nos deixou. Que o Senhor nos encontre servindo, que o Senhor nos encontre trabalhando e não sem prestar atenção. Vamos ficar de pé. E eu queria te encorajar para você com alguém, de 2 a 2, se quiser 3 a 3 também. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê unidade. No sofrimento sempre vem unidade, mas eu acho que a gente poderia aprender a unidade sem ter que sofrer, estando prontos para qualquer situação da vida. Então procure alguém que você possa orar, se você quiser colocar algum pedido específico, no sentido de, o Senhor já tem me incomodado disso, mas eu não estou querendo mexer com esse negócio, o Senhor já tem me falado sobre essa área, mas está difícil de ouvir. Vamos abrir o coração, procura alguém, abre o coração, para que a gente possa orar, para que a gente possa não só celebrar a liberdade que temos, mas estar pronto para enfrentar qualquer drama que venha. Porque eu te garanto uma coisa, se for infelizmente, esse o destino da época, do momento, não há oração que vá fazer isso parar. Que estejamos preparados. Procure alguém e ore. À vontade, no seu tempo. Quer conversar, converse. Quer sentar, sente também, viu? Quiser sentar, pode sentar, fica à vontade.
Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.